Olá, olá! Como vocês estão? Estão me ouvindo? Todos me ouvindo? Oi, abelha, tudo bom, meu amor? Como é que vocês passaram de final de semana? Tudo certinho? Oi, Laude, tudo bem? Boa noite, minha gente. Vamos começar realmente o ano? Agora vai, né? Boa noite, Grace. Zé Vátia, tudo bom? Maria José, bem, graças a Deus. E você na correria, como sempre, né, gente? Então, vocês já me conhecem já. Arrumando algumas novidades por aí. Vamos ver, vamos aguardar. Fazendo planos? Ah, fazer planos é ótimo. Planos e as execuções, né, Laerte? Só planejar, já coloca todas as execuções. Como que você vai fazer? Não é verdade? Oi, Andréia, tudo bom? Tudo bem? Tatiana, seja bem-vinda. Eu já vou perguntar aqui, ó. Quem é novo, que está entrando na live pela primeira vez, levanta a mãozinha, tá? Para eu explicar como é que a live funciona. Oi, Tatiana, seja bem-vinda, Área. O Laerte, sim, o Laerte, ele é sempre a primeira vez, né? Zeavatia, seja bem-vinda. Alguém mais, gente? Ai, obrigada pelo capim santo, que lindo! Olá, boa noite. Quem é novo? Oi, Francis. Boa noite, minha linda. Como é que você passou de ano? Como foi a sua passagem de ano? Foi maravilhoso. Que bom, Francis. Estamos de volta. Foi bem cheio meu final de ano. Eu consegui, na verdade, descansar ontem, gente. Então, mas vamos começar, né? Sabrina, tudo bom? Gente, para quem é novo na live, sejam todos bem-vindos, tá? Mônica, seja bem-vinda. Eu até agora curtindo as novidades. Pois é, vai ter muita novidade por aqui, viu? Muita novidade. Deixa eu só arrumar aqui. Só um instantinho. Então, para quem é novo, seja bem-vindo, tá? Meu nome é Reisa. Mônica, seja bem-vinda. Daniele, Isabel de Lourdes, tudo bom? Tudo bom. Gente, como é que funcionam as minhas lives, tá? Para quem está chegando agora. Eu sou formada como terapeuta quântica, estudei espiritualidade metafísica, tá? E faço aula de desenvolvimento mediúnico. Olha, achei que eu queria. E eu uso quais formas de auxiliar vocês? Eu trabalho com aromaterapia, com florais quânticos, exercícios bioenergéticos, tá? São áudios bioenergéticos, meditações guiadas. Trabalho também com tarô, com baralho cigano, tá? Então, quem tiver interesse de fazer uma leitura, a gente faz a leitura e também já engata o tratamento, tá bom? Trabalho com ervas e cristais também para auxiliar no processo evolutivo de cada um de vocês. As minhas lives são sempre às 7 horas da noite, então todos os dias, 7 horas da noite, vocês vão ter lives por aqui. E boa noite, Cícera, seja bem-vinda. Patrícia, boa noite, primeira vez aqui? Então vamos embora, estou explicando aqui, tá bom? Então, todos os dias, 7 horas da noite. Boa noite, Carlinha. Rodrigo, seja bem-vindo. Todos os dias, 7 horas da noite, teremos lives. Cada semana, nós temos um tema diferente, onde a gente vai desenvolver a parte teórica
E de domingo, 7 horas da noite, temos uma sessão prática de 2 horas para fazer, uma sessão em grupo, desculpa, aqui no aplicativo Aura Pura, a parte prática do que a gente aprendeu durante a semana. Então, aqui, quem acabou de chegar no meu canal, você sempre vai ter, durante a semana, aula de um respectivo tema. Essa semana nós vamos falar sobre sigilos. E no domingo, 7 horas da noite, teremos sessão em grupo para fazer a parte prática de sigilos, tá? Semana que vem teremos outro tema e na próxima semana outro tema e assim sucessivamente, tá bom? Então é assim que funciona para quem acabou de chegar. Então cada semana a gente vai trabalhar com um tema diferente. Beleza? Estava ansiosa, né? Isso vai dizer muita coisa. Seja bem-vinda, May. Primeira vez aqui, sejam todos bem-vindos, quem é o primeiro, tá bom? Então, durante a semana, live 7 horas da noite e de domingo, sessão em grupo 7 horas da noite para a parte prática. Durante a semana falaremos da teórica e no final de semana a gente vai fazer a parte prática na sessão em grupo aqui no aplicativo Aura Pura, tá bom, gente? Certo? E no decorrer aí da live, se for surgindo alguma dúvida, vocês podem ir perguntando para mim aqui na live e eu vou tirando a dúvida de vocês. Normalmente eu começo a live esperando uns 5 minutinhos, esperando o pessoal chegar e o pessoal se acomodar da melhor forma possível. E aí, depois de 5 minutinhos a gente começa a nossa aula, tá bom? Tatiana. Não, meu amor, a gente não faz leitura aqui. Aqui é aula, tá bom? A gente não faz leitura. Leitura, se você quiser, você pode agendar comigo, aí eu faço uma leitura com você. Tá bom? Aqui a gente fala sobre sigilos mágicos, a gente fala sobre ervas, sobre cristais e muita coisa que rolou aí em 2024. Tá? São 3 meses já aqui no aplicativo, fazendo lives com frequência, e aí a gente tem uma temática um pouco diferente. Tá? Eu ensino vocês a serem livres, libertos, para vocês tomarem a melhor decisão para vocês. Tá bom? Animada? Oi, Sá, tudo bom, meu amor? Boa noite, Dinha. Estamos animados para a live de hoje. Vamos começar? No meio da live, se surgir dúvida, vocês vão colocando aqui, tá bom? Adorou a caneca, gente? Essa caneca é mágica, ó. Que coisa mais maravilhosa. A bruxa que habita em mim, saúde a bruxa que habita em vocês. Obrigada pelo cafezinho, meu amor. E durante a live tem mais recadinhos aí que o pessoal do grupo Alquimia das Almas vai mandando aqui pra gente se entrando em sintonia. Além de tudo, bruxinha. Pois é. Oi, Juliana. Tudo bom? Pois é, meu amor. Você viu? Tira print, gente. Saudade, né? Dá uma saudade. A gente ficou 2 semanas, né? Mas não ficamos direto, né? Eu entrei algumas vezes. Entrei uma vez antes ainda do final do ano para falar oi para vocês. Gato na caneca e um gato na blusa. Pois é. Olha que coisa linda. Gatinhos. Dinha, obrigado pelo café. Minhas visualizações só sobem da live. Vamos embora, gente. Seja bem-vinda, Samara. Então, vamos lá. Ó, se for subindo aí a quantidade de pessoas na live, o pessoal aí do Grupo Alquimia das Almas tira print. Isso daí é festa pra gente lá no grupo. Gente, Grupo Alquimia das Almas. Se você quer entrar para o Grupo Alquimia das Almas, você precisa participar da sessão em grupo aqui no aplicativo Aura Pura, tá bom? Você participando da sessão em grupo aqui do aplicativo Aura Pura, automaticamente você vai para o Grupo Alquimia das Almas. E lá tem um monte de novidade, tem um monte de coisa bacana. O pessoal fica sabendo dos temas antes de aparecer aqui. O pessoal também é uma egrégora que está evoluindo todo mundo junto. Eu acho importante isso, num período evolutivo, você ter com quem conversar sobre as suas evoluções.
Normalmente, quando a gente começa a evoluir, as pessoas que estão ao nosso redor não estão nesse processo evolutivo com a gente, então a gente não tem com quem conversar. E nesse grupo Alquimia das Almas, você vai ter muitas pessoas ali te ajudando, tudo que você precisar ali. Tem muita gente também que já está acompanhando desde o começo, que podem auxiliar vocês, por exemplo, um banho de ervas, um cristal que precisa utilizar, uma vela do Anjo da Guarda, porque lá todo mundo acende vela do Anjo da Guarda. Então é uma egrégora que está extremamente com uma proteção muito forte, e é uma egrégora que está elevando seu padrão vibracional através da evolução, tá? E todo o conhecimento. Então, se você quiser participar do grupo, participa aqui da sessão em grupo do aplicativo Aura Pura, aí você consegue entrar lá, tá bom? Ana, Ed, seja bem-vindo. Essa semana do mentor é verde. Pois é. Hoje temos outra, né? É por dia naquele livrinho. Ah, e tem uma parte interessante. Temos um livro que a gente segue lá no grupo Alquimia das Almas, que é o que a gente vai começar a seguir toda essa parte do calendário que tá aqui, tá bom? Temos leituras também de cartas da semana, então lá todo mundo tá super, a energia super bem equilibrada com seus objetivos, tá bom? Se você quiser entrar, é isso. Começou Lua Crescente, exatamente, começou mesmo, Laerte. Certo? Bora lá, gente? Então vamos falar hoje sobre sigilos mágicos. Alguém aqui sabe, já ouviu falar ou tem alguma ideia em relação ao sigilo mágico? Escrevam aqui para mim nos comentários. Reisa, já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Reisa, eu nunca ouvi falar, já usei um sigilo mágico. De que forma vocês entraram em contato com esses sigilos mágicos? Escrevam aqui para mim. Opa! Conheço muito pouco. Eu sei. Certo. Nunca ouvi falar. Não conheço pouco também. Não ouvi falar. Perfeito. Gente, então vamos lá. Deixa eu já deixar minha musiquinha aqui. É minha musiquinha de equilíbrio. Alguém mais? Conheço pouco também. Sempre quis estudar sobre. Ótimo. São símbolos utilizados para representar intenções. Perfeito. Mais alguém? Simone, seja bem-vinda. Mais alguém? Não? Tudo certo? Ai, deixa eu acender o meu incenso, meu povo. Bora vamos acender incenso. Não conheço. Primeira vez na live, seja bem-vinda, Simone. Todos os dias, 7 horas da noite, temos live. Não conheço. Jaqueline, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos entender um pouco o que são eles e por que eles têm sido usados por muitos séculos, tá? Existe uma razão para tudo isso acontecer e hoje a gente vai entender pelo menos o que eles são e de que forma, assim, eles podem ser, eles foram utilizados durante todos esses séculos. E tem coisas que vocês nem imaginam, mas que são sigilos mágicos. E vocês nunca acharam que fosse. É muito legal, tá? Então eu venho trazendo aí um pouco aí desse propósito de hoje para vocês entenderem o contexto numa questão mais profunda, tá bom? Boa noite, Cristina, Jaqueline, seja bem-vinda. Então vamos partir da teoria, né? O que são sigilos, a definição deles, depois a gente vai para uma parte mais aprofundada, tá bom? Maçonaria é um sigilo. Tá? Aliás, dentro da maçonaria tem vários sigilos. Tá? O que é um sigilo, gente? Hora de pegar papel e caneta e bora anotar. Tá bom? Quem me conhece aqui sabe que tem aulinha mesmo. Sigilos são símbolos,
Gente, nada mais é do que símbolos que representam as suas intenções e seus desejos. Vocês se lembram que no final do ano a gente trabalhou muito essa parte de intenção e desejo? Quem estava aqui na preparação para o ano novo? Levanta a mãozinha aqui. Abelha, Isabel de Lourdes, Andréia. Que mais? Maria José, Laerte. Perfeito, gente. Perfeito. Essa galerinha, gente, é a galerinha do Grupo Alquimia das Almas, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Ó, Zé Avatia também tava. Ótimo. A gente falou muito no final do ano sobre como que a gente descreveria as nossas intenções no papel. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, eu ensinei vocês como fazer uma frase clara e objetiva para fazer esse trabalho que a gente fez de preparação para o ano novo, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber antes de fazer um sigilo é você ter com clareza e direcionamento qual é a sua meta. Ou você pode também fazer um sigilo de acordo com seus objetivos. Lembra que a gente falou sobre meta e objetivos? Uma meta é algo que você quer alcançar e dentro do processo até você chegar à meta, você coloca pequenos objetivos. Para quê? Para você não se frustrar. Ó, Patrícia Gomes também estava. Vocês lembram disso? E pelo amor de Deus, usem para você e nunca pelos outros. Exatamente, Laerte. Aqui na nossa egrégora, a gente trabalha a evolução pessoal. Autoconhecimento, auto-reconhecimento, auto-amor, é tudo para você, gente. Tá? Então, tudo que eu ensino aqui é para você olhar para você e aplicar em você. Tá bom? O Laerte, ele falou um ponto muito importante. Todas as minhas lives são para a evolução de cada um de vocês que estão aqui. Nunca você vai fazer... A gente teve live de ritual, a gente teve live sobre velas, a gente teve live sobre consagração. Você sempre vai estar focada no seu conhecimento, na sua evolução. Beleza? Falado isso, sabemos que a nossa frase com clareza e direcionamento nos faz chegar nos nossos objetivos, certo? Nas nossas metas e nossos objetivos. Só que no final do ano eu ensinei vocês a escreverem a frase, tá? Boa noite, Regina. Tudo bom, meu amor? No final do ano eu dei para vocês o direcionamento como escrever a frase com mais assertividade para você chegar na meta de vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês que os sigilos, eles conseguem representar a sua intenção através dos símbolos e também os seus desejos. Então, se vocês tiverem alguma guardado, porque tiveram alguns exercícios que a gente fez e por escrito, frases que a gente teve que deixar guardada, que a gente não queimou, ou também não diluímos em água, porque a gente sempre trabalha com os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, certo? Então, se você tem aquela frase que você guardou, porque a minha está guardadinha aqui, só que se você esqueceu onde está, melhor ainda, porque teve um exercício que a gente fez isso, e você pode relembrar aquela frase e transformá-la num sigilo, tá? Esse sigilo, com essa representação da sua intenção ou do seu desejo, ele vai dar um ar mais magístico, tá? A gente sempre trabalha aqui com magia, e essa magia está sempre relacionada aos 4 elementos, mais o elemento éter, que é o nosso espírito, certo? Então, sempre trabalhando para você em prol da sua evolução. O que eu venho trazer hoje? Trazer para vocês que os sigilos, vocês vão conseguir fazer de acordo com a frase. Essa é uma das inúmeras formas que você tem para montar seu próprio sigilo. Tá bom? Então, essa é uma forma mais,
vista, vocês vão ver isso por aí dentro do mundo da internet. Só que não existem só essa forma. Essa é uma das formas que eu vou falar para você hoje, tá bom? Exatamente, Carlinha. Oi, Micaela. Pontos riscados também são sigilos, tá? E aí, dentro desse processo dos sigilos, tá? Provavelmente essa semana eu vou falar também sobre portais, tá? Porque quando você traça um sigilo, você também abre um portal, tá certo? Então, vocês podem ver a grandiosidade e a força energética de um sigilo mágico, tá? Não é algo que é simples, porque você está mexendo com muita energia. E para isso, vocês precisam estar preparados energeticamente. Então, quem ainda não tem vela do Anjo da Guarda acesa, acenda, já que vai fazer a semana do sigilo comigo, tá bom? Quem não tiver, acenda, porque vela do Anjo da Guarda é uma vela de proteção, tá bom? Quando se trata de energia, a gente precisa ter muita consciência de que a nossa energia precisa ser preservada, para que não tenha nenhuma energia contrária atuando no nosso campo energético. A sua tá todo vapor, Paty? É isso aí. Banhos energéticos também. O pessoal do Grupo Alquimia das Almas já faz banho de erva todos os dias, tá bom? Se você ainda não faz um banho de ervas, comece a fazer. Porque no que se trata de sigilos, a gente vai trabalhar com energia também. E isso é muito sério, gente. Porque você abre um campo energético e você precisa saber fechar esse campo energético, tá? E é o que eu ensino aqui para vocês também. Então, não é uma coisa simples. Tudo que se trata de energia, a gente tem que ter consciência e respeito, tá bom? A vela do Anjo da Guarda é a branca? Sim. Para quem não tem, é isso, obrigada, Abelha. Para quem não tem e que está aqui a primeira vez, sugestão: peguem uma vela do Anjo da Guarda branca de 7 dias, tá? Peguem um copo com água, pega a velinha do Anjo da Guarda, acende a velinha, põe acima da cabeça. Isso é um ato de reverência, de que existe uma energia daquela que te conduz, que está dentro de você, tá bom? Você coloca a velinha em cima da cabeça, mentaliza ali seu anjo da guarda, fala: anjo da guarda, me traga luz, proteção, equilíbrio, transparência, clareza, calma. Põe ali a sua intenção. Bota a velinha no lugar onde você quer deixar. Bota o copinho com água do lado. Cobre o copinho, gente, para não cair sujeira. Nós estamos num período que tem muito mosquito. Mosquito da dengue tá torta direita aí. Tomem cuidado com água parada, tá bom? Quando você vai trocar a vela, depois de 7 dias da vela acesa, você acende uma nova vela e troca o copo com água, tá bom? Reis, a minha vela durou 6 dias. Quando que eu acendo a vela? No 7º dia. Reis, chegou o 7º dia, minha vela ainda não apagou. O que eu faço? Acende a vela nova, tá bom? Não deixem a vela do Anjo da Guarda apagada. Recomendação de banho de ervas. Gente, para quem nunca tomou um banho de ervas, ou que ainda não está preparado aí para fazer o par de banho de ervas basicão. Arruda com rosa branca. Beleza? Reis, eu posso jogar da cabeça aos pés? Pode. Para quem não tem iniciação em nenhuma religião. Para quem tem, não pode. É daqui para baixo. Beleza? É isso. O basicão é isso, gente. Tá bom? Perfeito? Reisa, podemos comprar a de 14 dias? Paty, você pode comprar de 14 dias sim, tá bom? Não tem problema. Certo? Para quem quiser comprar, e que a 14 dias é um pouco mais cara. Eu já acendi vela de 14 dias quando eu fui viajar. Normalmente a gente compra essas velas mais prolongadas quando você não vai conseguir acender a vela no dia que está programado. Porque existe isso também, gente. Se todos os
de 7 em 7 dias você vai fazer acendedor de vela, acender a vela, a energia, a egrégora espiritual, ela já está preparada para aquele momento. Então, existe toda uma preparação energética e espiritual para aquele dia você acender a vela. Mas, Reis, eu vou viajar, o que eu faço? Pego uma vela de 14 dias, mas mantenha acesa, entendeu? Seja bem-vinda, mística. Tem que esperar a vela derreter toda? Tem que esperar a vela derreter toda. Se ela não derreter até o 7º dia, você acende a nova vela e deixa as duas uma do lado da outra. A hora que a anterior acabar, você já está com a outra acesa, tá bom? Pode ser uma vela normal todos os dias em um pratinho em cima da geladeira? Pode ser uma vela normal todos os dias, um pratinho em cima da geladeira. Minha sugestão, compra de 7 dias que vai sair mais barato. Tá bom? Obrigada, Sá! E não precisa apagar a vela que estava acesa, exatamente. No caso, depois do 7º dia, né? Isso, Reis. Isso mesmo. Não precisa apagar a que estava acesa, tá, gente? Deixa ela apagar sozinha, tá bom? Certo? Então, bora lá. Sigilos mágicos, vocês vão trabalhar com energia. Por essa razão, estou passando essas coordenadas para vocês. O pessoal do Grupo Alquimia das Almas já faz isso, tá bom? Porque já é uma egrégora aí que tá avançando todo mundo junto. Para quem chegou agora, velinha do anjo da guarda e banhinho com ervas, tá bom? Esse é o básico que vocês têm que fazer. Eu vou ensinar sigilos mágicos. Você pode usar sigilo mágico para fazer ritual para você. Ritual de amor próprio, ritual de prosperidade, ritual de abundância. E aí vocês vão entender. Não sei fazer ritual, Reis. O que eu faço? Compro o e-book que tem aqui. Eu tenho um e-book só para ritual e consagração de objetos. Gente, lá tá tudo bonitinho falando para vocês o que vocês precisam fazer. Tá bom? Quem ainda não sabe como é que faz, lá tem todo o direcionamento. Certo? Obrigada, Dinha, para você também, meu amor. Certo? Porque o sigilo vocês vão usar aí na parte de ritual de vocês, tá? Vão usar para consagrar objeto. Vocês vão ver como vai ficar um pouquinho mais fácil. Certo? Que bom, Sá. Beijo, Dinha. Obrigada pela flor de lótus, meu amor. Então, vamos lá. Símbolos que representam as nossas intenções e desejos. Então, eles funcionam como ferramentas de concentração energética. Então, gente, é pura energia. É energia pura o sigilo que vocês fazem para vocês e que vocês vão começar a fazer, e alguns sigilos que vocês nem imaginavam que existiam. Tá bom? Então, isso foi utilizado na antiguidade em selos, em talismãs, amuletos, e o totalmente viável os símbolos mágicos. Isso daqui é um símbolo mágico. O pentagrama é um símbolo mágico. O pentagrama já representa um sigilo. A gente falou tanto de pentagrama, né, o ano passado. Gente, pentagrama já é a representação de um sigilo. Porque dentro de um pentagrama, você tem os 4 elementos mais o elemento éter. Isso já é um sigilo. Então, são os símbolos que carregam uma energia. E dentro desses símbolos, eles vão ter uma concentração energética. Então, isso daqui já é um símbolo representado, já é um sigilo. Boa noite, sejam bem-vindos. O pentagrama já é uma representação de um sigilo. Então, dentro do pentagrama, você tem toda a concentração energética. Uma forma fácil de vocês entenderem sobre sigilo. Tá certo? Então, essa origem, ela vem muito de antigamente. Sempre selos mágicos. Deixa eu pegar aqui um selo que eu tenho, que foi do presente que vocês me mandaram. Grupo Alquimia das Almas. Olha isso aqui, ó. Vocês já devem ter visto esses selos antigos, tá? Na parte de Wicca, bruxaria, paganismo, você vê muito isso aqui. Tá vendo? Isso daqui é a representação de um selo mágico.
E aqui dentro a gente já tem um sigilo. Vocês conseguem ver? Tem um caldeirão e um M, um C e um M. Isso é a representação de um sigilo. Essa daqui é de uma loja chamada Caldeirão Místico. Então, esse sigilo, ele já traz a representação e a energia da loja. Então, antigamente, eram usados esses selos para fechar cartas. Ó. Tá vendo? O que tinha nesses selos são as representações mágicas e direcionadas, muitas vezes, para uma egrégora. Ou seja, tinham famílias que usavam isso daqui, com a sua primeira letra do sobrenome, por exemplo. Então, para vocês verem que sigilo mágico, que é a representação da intenção, de um desejo, ele não é uma coisa nova, é muito antigo isso. E talvez vocês nunca tivessem imaginado que fosse relacionado a isso. Tá bom? Talismã. Tem um outro também que chama amuletos. Vocês já devem ter visto amuleto mágico com símbolos. Tá? É que eu não vou ter aqui. Deixa eu ver. É que eu uso muito pentagrama, né, gente? Eu uso muito um pentagrama. Mas, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Olha. Se eu mostro para vocês uma imagem, vocês lembram a palavra, certo? Então, isso daqui é um trevo de 4 folhas, que é a representação da sorte. O sigilo mágico ele vai funcionar dessa forma. É uma energia, tá? Representando uma intenção e que ela traz uma concentração energética. Tá bom? Então, tem muita coisa que, de repente, vocês nunca imaginavam que era um sigilo e que hoje vocês vão começar a enxergar com outros olhos. Certo? Então, é usado aí como talismã. Já foi usado também alguns símbolos mágicos. É o que a Sabrina falou. Pontos riscados são sigilos. Tá? Deixa eu te mostrar para vocês outra coisa. Deixa eu pegar aqui. Em todas as minhas lives, eu sempre dou indicação de livro, de filme, de série para vocês, tá? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Sim, eu aqui com uns 20 anos e não sabia a funcionalidade. Agora entendo tudo com seus ensinamentos. Pentagrama, né? Pois é, gente. Lacre de cera, exatamente. Isso é um selo, sim. Isso é um selo mágico, porque ele carrega uma intenção aqui, ó. Tá? Laerte, então a gente vai criar um sigilo para o nosso grupo? A gente pode criar um sigilo para o nosso grupo, sim. Pode criar. Aí a gente muda ali a fotinha. Tá bom? Tem no livro Segredos, né? Tem no livro A Magia do Sigilo, gente. Eu sempre dou indicação de livro e esse é uma indicação de um livro que eu dou para vocês. Magia dos Sigilos, tá bom? É um livro extremamente completo. E ele fala também sobre os 4 elementos, então tem muito a ver com toda a egrégora dos nossos estudos. Sim, já, boa ideia, Laerte. Reisa, quando a pessoa faz uma tatuagem no corpo sobre algum sigilo, é válido também? Ou só expressão de arte? É válido também, Samira, tá? Por que é válido, gente? Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais. Mas assim, o sigilo, o que você coloca no sigilo, só você sabe, tá? Existem sigilos prontos, mas você pode criar o seu próprio sigilo, tá bom? Então é válido. É válido, sim, tá bom? E dessa forma, a gente pode tatuar no corpo? Pode. A gente pode escrever num papel e queimar? Pode. É exatamente sobre isso que a gente vai falar durante a semana, tá bom? Isso daqui também é uma representação, ó. Tá vendo? Símbolos
que representam a energia da lua. Que lua que é essa? Vocês conseguem entender com mais profundidade? Tá bom? São símbolos que vão carregar uma energia, certo? Boa noite, primeira vez por aqui. Sigilos utilizados nas terapias holísticas, os símbolos de reiki e gráficos radiônicos também são. São, sim. Tá bom? Símbolos de reiki são sigilos, trabalham com energia também, tá bom? Então é isso mesmo. Alquimia dos Dragões, seja bem-vinda. Certo? Então vamos lá. Então já foi utilizado na antiguidade durante muitos anos e agora vocês vão começar a virar a chavinha e vocês vão começar a ver um monte de sigilo por aí, tá? E aqui dentro da magia dos sigilos, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, olha isso aqui. Símbolo do infinito. Símbolo do infinito. Só que se você achatar a parte de cima e a parte de baixo, o que ele vira? Uma ampulheta. Interessante, né? É a mesma forma, a mesma forma de você escrever, aqui mais redondo e aqui mais achatadinho. Só que traz a informação diferenciada. Ou seja, a concentração energética desse daqui é uma coisa e a concentração energética desse daqui é outra. Consegue entender? Às vezes é muito simples. Ó, do lado. Esse símbolo aqui, vocês podem estar vendo uma roda de uma carruagem, certo? Eu vou dizer para vocês que esse símbolo aqui na bruxaria representa o éter. São concentrações energéticas diferentes no mesmo símbolo. O que vai diferenciar? A sua intenção, o seu desejo. A representação do elemento éter é isso aqui, ó. É um sigilo. Viu? Elemento éter, representado dessa forma. Um sigilo. Legal, né? Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Aqui, ó. Magia dos sigilos. Da Laura Tempest. É da editora Alfabeto, gente. Muito bacana. A etnia cigana usa esse símbolo do éter. É uma bandeira. Exatamente. Exatamente. Mas na tradição cigana já tem outra representação. É a roda, né? É a roda de Sansara. Aquele oráculo das intenções tem o sigilo? Tem. Gente, eu tenho um oráculo das intenções que eu faço a leitura para o pessoal do grupo Alquimia das Almas. Ixi, eu tirei da minha página. Lasquinho. Que eu faço para o grupo Alquimia das Almas e lá eles já têm o sigilo pronto. Lá já manda com o sigilo pronto. É muito legal. E também tem a frase, né? Então vamos lá, gente. A popularização dessa magia, desses sigilos, começou na magia do caos lá no século XX, tá? Então, assim, não é muito longe, né? Tem algumas coisas que a gente vem utilizando de histórias de origem de antiguidade, mas a popularização dos sigilos começou agora no século XX. Então, é bem recente. Agora eu vou falar para vocês o porquê que ele funciona. Porque tá todo mundo vendo sigilos e tudo mais. Aqui tá cheio de sigilo, gente. Olha a capa desse livro. Ó. Não, faz muitos anos sim, Carlinha, que os sigilos existem, mas ele se popularizou agora no século XX. Tá bom? Faz muitos anos que existem os sigilos. E, gente, não é só na parte da bruxaria, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Não é só na parte de bruxaria que existem sigilos. Os sigilos estão espalhados em todos os campos. Todos. Não é só exclusivo de bruxaria isso, não. Tá bom?
Então, a gente tem religiões que usam sigilos mágicos. Então, a gente tem também que a gente tem que entender também que a gente pode criar o nosso próprio sigilo. Tá? Bem observar. Olha lá, os indígenas, exatamente, Samir, os indígenas utilizam muito sigilo. Porque agora vocês entenderam que o sigilo é uma concentração energética e ela representa uma intenção ou um desejo, vocês conseguem ampliar isso daí e jogar em muito lugar. Na católica tem, na minha cabeça a galera usava meio que escondido, tem gente que usa em assinatura, não sabia, exatamente. É muito amplo trabalhar com sigilo. Não é uma coisa só de bruxaria, só de ritual, não é isso. Tá? Então, mas dentro de uma ritualística, você pode usar um sigilo. Os maçons usam isso. Os 3 pontinhos têm uma representação. Ó, Maria José, você falou dos pontinhos? Tá aqui no livro os pontinhos. Por isso que eu indico para vocês, gente, porque, ó, olha a representação dos 3 pontinhos. Linha pontilhada e tracejada. Pode representar a continuidade. Você pode aderir através da numerologia. O que representa o número 3 para você? Ou fazer 7 pontinhos. Aqui no livro vocês vão encontrar tudo isso. Então, através da parte de números, da quantidade de números, vocês podem ir associando seu sigilo dessa forma. Ó, cores. A gente falou sobre cores. Você pode pôr cor no seu sigilo. Uma cor representativa da sua intenção ou do seu desejo. Você pode pôr letras. Você pode fazer um sigilo através dos números. Olha a representação dos números, gente. 3 pontinhos, 4 pontinhos, 5 pontinhos. Ou 3x, 4x, 5x. Aqui tem todas as representações. Tá bom? Então, a gente consegue ver o sigilo. Ele está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Tá? Então, não é uma coisa que é feita somente no mundo da bruxaria, dos rituais. Não, ele está muito mais presente do que vocês imaginam. Tá bom? Rúbrica é um sigilo pessoal. Sim, é um sigilo pessoal, é seu. Tá? Pois é, você vai criar o seu sigilo, você vai criar a sua rúbrica, ô Laerte. Consegue entender? Porque ele é muito mais comum do que a gente imagina. Isso, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso é um sigilo. Qual é a representação disso daqui? Qual a energia que isso daqui traz? Dentro de uma frase, como é ligado isso a uma frase? Vocês conseguem entender? É muito mais simples do que a gente imagina e é muito mais fácil da gente encontrar do que a gente pensa. Oi, Débora. Tenta fazer a rúbrica. Ai, que bom! Seja bem-vinda de volta. E eu achando que sigilo era ficar de boca fechada. Não! Não, não, não. Oi, meu povo, vamos lá. Então, por que eles funcionam, gente? Aí vocês devem estar se perguntando, para que eu vou montar um sigilo? Eu vou montar um sigilo só porque ele representa a minha intenção e ele vai funcionar como? Por que ele vai funcionar? Eles funcionam porque eles atuam no seu subconsciente. Quando você vai montar alguma coisa, quando você vai colocar sua caixolinha para funcionar, né? Você vai falar lá, ó, a frase, uma frase de intenção. Quando você bota a sua caixolinha para funcionar, você está colocando sua parte consciente para funcionar, certo? Quando você utiliza seu consciente, você faz o sigilo, você já está colocando a sua energia nele. E você esquece o sigilo, porque tem gente que tatua, tem gente que esquece, aí isso durante a semana eu vou falar sobre isso para vocês, tá bom? Porque existem inúmeras formas de você ativar, essa é a parte de ativação, tá bom?
O que acontece? Ele vai atuar no seu subconsciente. Energeticamente falando, ele atua no seu subconsciente, concentrando a energia para manifestar esse objetivo. Consegue entender? Mas pelo fato do seguinte, porque você parou, racionalizou a intenção que você queria, montou o sigilo, porque para muitos aqui vai ter um pouco de dificuldade para montar o sigilo. Porque uma das formas, que é a forma mais tranquila de fazer, é da frase, mas tem outras formas. E é o que eu vou falar essa semana, tá bom? Se você quiser usar só da frase, pode usar. Vocês vão ver qual que mais tem similaridade com vocês. Certo? Grabovoi também Grabovoi é um sigilo, porque é um número de uma representação de uma frase. 743, 491, não é? Então, o Grabovoi, através de números, ele atua energeticamente para a sua intenção. Só que o Grabovoi, eles já estão prontos. Concorda? Grabovoi, você utiliza o número. Vocês já devem ter visto gente com o número Grabovoi escrito aqui. A intenção aqui é fazer vocês entenderem, para vocês criarem o próprio sigilo de vocês. Eu acabei de mostrar, vocês podem colocar letra, vocês podem colocar número. Deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu ver aqui onde que tá. Não tá aqui. Mas tudo bem. Eu tenho um livro, tem vários sigilos de orixá. É a coisa mais linda. Então, o orixá representado num sigilo, que eles são chamados de ponto riscado. Tá bom? Um ponto riscado é um sigilo. Certo? 520, exatamente. Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Ai, gente. Perdi. Tic-tac já está brigando faz tempo. Eu sei que dá uma bugada no cérebro. Grabovoi gente. Grabovoi é um sigilo. Até a senha do celular, e-mail também é considerado um sigilo? Sim, meu amor. É considerado um sigilo. Principalmente senha, né? Senha só você sabe. Você sabe qual é a intenção. Qual é a intenção de colocar uma senha? Você coloca uma senha para que não tenham acesso às suas informações. Coloca uma senha para que não tenha acesso às minhas informações. Você vai lá e transforma isso em números. Isso é um sigilo. Tá? Então, o triângulo pentagórico também é 3, 4 e 5, os múltiplos dele. Sim, aqui tem a parte do triângulo também. Nesse livro aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Gente, sigilo, ele é muito mais comum do que a gente imagina. É muito legal isso. Quando eu comecei a ler isso daqui, estudar... Gente, as representações do elemento terra, água, fogo e ar, sigilos. Olha isso aqui. Sigilos. Sigilos, elemento água, representado num sigilo de várias formas diferentes. Sigilo. Tá vendo? Elemento, isso daqui é o elemento ar. Por incrível que pareça, isso daqui é uma pena, tá bom? Isso aqui é uma pena. Isso, sigilo. Gente, tem muito sigilo por aí. Muito sigilo. Mas deixa eu achar aqui o que eu tinha falado. Senhor. Aqui, olha isso aqui, ó. Sigilos. Não tem só o pentagrama. A união de 2 triângulos, um sigilo. Mais pontas, outro sigilo. Se vocês lembram, na época das cavernas, eu esqueci, paleontóloga, não me lembro agora. Tinham muitos desenhos assim. Isso já eram sigilos. Eram representações da caça.
Estudos egípcios. Sigilo. É que tá, vocês não vão conseguir. Isso é a representação de um sigilo. Isso é um sigilo, é a representação de uma frase. É uma energia, ele carrega a energia. Então, alguém perguntou aqui, posso tatuar um sigilo? Pode. Eu tenho um sigilo tatuado. O olho que tudo vê. Terceiro olho. Tá bom? Manda de Oxóssi. Eu mando de Oxóssi pra você, Sá. Tá num outro livro meu, mas eu mando, tá bom? Pensei nisso, fazer a numerologia para saber a soma, se vê se dá de acordo com a minha vibração. Pode. Aí é parte de numerologia, né? Isso, tá vendo, gente? Seu Marabô, quando foi riscar o ponto dele, me deu borrado o meio esquecer, porque fico só semiconsciente. Se o consciente já esquece, tudo incorporado. Mas isso daí já é proposital. O fato de você não lembrar é porque ele tá atuando, tá bom? Fica tranquila. Os naipes do tarô, sim. Pintura rupestre, isso mesmo. Obrigada, Laerte. Pintura rupestre. Também são representações, tá? São sigilos. Qual o significado do triângulo com a rosa dentro do triângulo? Não sei. Quem fez isso sabe. É o que eu estou explicando para vocês, gente. Tem sigilos que já estão prontos. Tem outros sigilos que vocês mesmos vão montar. Vocês podem fazer um triângulo com, sei lá, com... Gente, com uma folha dentro. Só quem vai saber o que é esse sigilo é você. Entendeu? A rosa é a representação do amor. O triângulo é a representação de 3 lados iguais, energeticamente ligados. Agora, o que é exatamente? Pode ser que seja uma ligação energética de amor próprio, representando por todos os lados fechados para ser representação interna sua. Um triângulo fechado com uma rosa dentro. Mas pode ser que não seja. Entende? Os numéricos com as línguas deles também... Suméricos, desculpa, gente. Suméricos, sim, suméricos também. Falo, ó. Gente, magia dos sigilos. Querem tirar print? Eu vou deixar aqui para vocês. Tirem print da tela. Certo? Conseguiram tirar print? Exatamente, Débora. É tipo isso. Quando você escrevia o diário, escrevia tudo por código. Isso já era um sigilo e você nem sabia. De nada, gente. É um livro muito bom. Aqui também está falando sobre os 4 elementos. É muito legal esse livro, tá bom? Então, exemplo prático de sigilos é o que a gente acabou de falar. Então, a gente tem sigilos de proteção. A gente tem sigilos pessoais desenhados em diários, desenhados em objetos. Vocês já devem ter visto também. Quer ver? Eu tenho um caderno aqui, ó. Deixa eu ver vocês. Olha isso aqui. Aqui tem uma frase. Trust your intuition and watch your magic grow. A representação dessa frase, que ele está falando o quê? Confie na sua intuição e veja a mágica crescendo, evoluindo, acontecendo, tá? E qual é a representação aqui? Uma mãozinha soltando aqui, tem uma borboleta, a magia toda acontecendo. Aqui na representação você vai ver uma lua, energia da lua, é magístico. Vocês conseguem entender? Ó, toda uma representação dentro de uma frase.
Então, vocês podem encontrar isso também em diários ou objetos, grimórios. Tem muita gente que gosta de utilizar grimório. Eu utilizo o caderno como grimório, gente. Isso aqui é meu grimório. Livro das sombras. Vocês também vão encontrar livro das sombras com sigilos. Vocês podem fazer um caderno só de sigilos. Tá bom? Vocês podem... Tem inúmeras formas. Mas o importante é vocês saberem que ele atua a nível subconsciente, energeticamente, e que eles têm um objetivo específico. E só quem vai saber o objetivo específico do sigilo é você. Tá bom? Oi, Ana, Sebastiana. Eu não tinha visto que você entrou, amor. Quando eu estou prestando atenção, fico fazendo desenhos aleatórios. É sigilo? Depende. Depende. Não é... Primeiro, Laerte, não existe desenho aleatório. Tem alguma energia sendo emanada ali. Ou do seu inconsciente ou do seu consciente. Tá? Alguma coisa está acontecendo para você fazer o desenho. Tá bom? Pensa, pega esse raciocínio. Galerinha que já nasceu bruxa, só tinha se manifestado. Assim. Por isso eu gosto de tarôs com ilustrações diferentes, porque a gente acha cada coisa nas figuras que você fala. Ah, danadinha, exatamente. Por isso que eu digo muito, gente, para quem estuda tarô, para quem vai estudar tarô, para quem vai estudar baralho cigano, prestem atenção, existe sim, você precisa sim estudar a informação básica da carta, tá bom? Isso precisa ser feito. Mas como a Débora falou, tem muita informação além da informação básica. Porque dentro de um jogo, dependendo do setor que você está fazendo esse jogo, você vai precisar interpretar a carta. E a interpretação vem disso também, de você captar, fazer a captação desses sigilos mágicos que estão na carta. E transformar isso na resposta que a pessoa precisa para aquele setor da vida dela. Tá bom? Então, nem sempre uma carta que ela tem ali a informação básica, você precisa transcrever isso dentro do contexto da leitura. E aí, o que te ajuda? Você vê aí as informações que a Débora acabou de falar, das figuras, cores, que eu acabei de falar, cores, letras, números. Aí eu tô falando pro pessoal aí que gosta de tarô, de baralho, Eu comprei uns dados Lenormand agora, tá maravilhoso, eu adorei. Enfim, gente, vamos continuar nossa aula. Então, a gente tem selos de proteção, símbolos pessoais, tá? Desenhos que a gente encontra em diários, em grimórios, objetos. Então, vocês veem. Deixa eu mostrar para vocês. Olha quantos eu tenho. Ó. Vocês conseguem ver? Conseguem, né? Ó. Cada um ele tem uma energia diferente. São símbolos, ó, energéticos, consagrados, porque eu uso tudo consagrado, vocês sabem disso. Mas esse símbolo carrega uma energia. Eu entrar em contato com eles, eu já ativo essa energia, tá bom? Então, objetos também carregam energia, também carregam símbolos, também carregam sigilos. Ó. Tá bom? Tenho vários aqui, gente. Ó. E aqui também, olha. Aqui a gente tem várias formas de ver. Isso daqui pode ser só um baralho. Mas para mim, a representação é outra. A energia desse sigilo, ela atua no meu subconsciente de forma diferente. Isso para mim é um sigilo. Entendem? É igual a carta dos trevos, em certo baralho cigano é realmente um trevo, em outro é uma erva daninha. Pois é.
Então, assim, gente, vocês conseguem ver em diário de objeto. Então, de várias formas, vocês vão ficar muito atentos agora, porque agora eu ativei a chavinha na cabeça de vocês. Vocês vão acabar encontrando um monte de sigilo por aí, tá bom? Eu vou fazer uma atividade muito rapidinho com vocês aqui, que ainda dá tempo, tá? Para poder interagir vocês, né? Com uma atividade guiada. E aí vocês vão ver o quanto é importante essa parte da racionalidade. Tá bom? Gostou das minhas joias? Obrigada, amor. É tudo joia de proteção isso aqui. Todas. Cada uma com uma intenção diferente, mas são todas de proteção. Vamos lá, gente. Eu vou fazer uma atividade guiada com vocês, muito fácil e muito tranquila. Tá bom? A Reis é chique. Nada, meu amor. A gente só precisa trabalhar o que a gente aprende, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu aprendo as coisas e ponho em prática sempre. Sempre. E aí, quando eu começo a aprender as coisas, tem coisa que eu começo... Eu vou falar para vocês o que aconteceu com esse livro comigo. A Carlinha sabe o que aconteceu com esse livro, porque eu contei para ela. Eu comecei a ler esse livro há 2 meses atrás. Antes da virada do ano, eu peguei ele de novo para ler. Quando eu cheguei nessa parte aqui, que estava separada, eu tô aqui, tô estudando, tô de boa. Tô de boa. Quando chegou nessa parte aqui dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, deu um bug na minha cabeça. Fez assim, ó. Eu comecei a ligar todos os meus conhecimentos que eu já tinha tido até agora. Deu uma Aí eu fechei o livro, parei e falei, já entendi. É bem interessante. Então vamos fazer um exercício prático, gente? Vamos fazer um exercício prático que a gente vai trabalhar durante a semana, mas é uma atividade guiada muito tranquila no dia de hoje, tá bom? Reisa, quando se a gente fez uma tatuagem com uma intenção, pode mudar a intenção depois de uma consciência melhor? Pode mudar o significado do sigilo feito de anos atrás? Pode. Samira, isso tem como fazer. Acontece o seguinte, quando a gente joga agora eu vou falar um pouquinho de neurociência, tá? O que acontece? Quando surge pra gente uma ideia, uma palavra, uma forma, um sigilo, a gente cria uma nova rede neural, tá? Então, os neurônios dão uma mãozinha ali e criou uma nova rede neural, tá? Os neurônios, eles são cheios de bracinho. Como é que se cria uma nova rede neural? Quando você tem uma ideia, uma intenção, um dia a dia, depois de 21 dias, isso daí vira rotina para você, tá bom? No caso do sigilo, ele funciona da mesma forma. O que acontece? Você precisa, para mudar o significado do sigilo feito anos atrás, você precisa fazer um trabalho de ressignificação, de transformação e transmutação energética daquele sigilo. Só que não na parte física. É aqui. É aqui. Entende? Você consegue fazer sim. Mas você precisa transmutar e transformar os sentimentos que estão ligados àquele sigilo e você ter consciência de que aquilo não existe mais. É um trabalho um pouco mais específico? É possível? Só que você vai ter que trabalhar bastante isso dentro de você. O que normalmente as pessoas fazem? Cobre, tá? Com uma nova tatuagem que traz um novo significado, tá bom? Mas é possível, certo? Você manter na mesma a informação anterior, mas trazer um significado diferente, tá bom? Isso eu tenho que fazer, sou muito descansada. Estudo e não faço. Gente, tem que estudar e tem que fazer, tá bom?
Entendeu? Reisa, deu para terminar o livro? Carlinha, não terminei o livro. Na verdade, eu parei o livro, porque é um livro bem completo, e eu tive que pegar outros livros. Vocês sabem como é que funciona, né, comigo. As coisas vão aparecendo e eu tenho os meus livros aqui, eu vou abrindo e vai vindo as respostas ali nos livros para mim. Deu um alívio? Desafiador, muito, Laerte. É um trabalho muito interno, muito, de ressignificação, de transformação, de transmutação energética. Ele é bem específico, esse trabalho. Mil e uma coisa, sempre correndo, principalmente de carro. Pra cima e pra baixo, Carlinha. Ah, obrigada, abelha. Obrigada, eu não tinha entendido também. Mas obrigada, abelhinha. Então vamos lá, vamos fazer uma atividade guiada bem rapidinho. Gente, peguem aí um papel e uma caneta, tá? Eu vou ajudar vocês. Pensem numa área da vida de vocês que vocês querem melhorar. Tá bom? Pensa numa área da vida de vocês. Eu quero, sei lá, financeiro, amoroso, carreira, saúde, tá? Pensa nessa área de vocês. Tá bom? Vamos começar o exercício? Isso, pode ser vida financeira. Cada um aí vai pegar o seu gancho, tá bom? Então, pense em uma área da vida de vocês que vocês desejam melhorar. Só pensa. Tá bom? Agora vocês vão... Conseguiu todo mundo pegar papel e caneta? Vamos lá, né? Muita calma nessa hora. Deixa eu tomar um golinho de água enquanto vocês pegam papel e caneta. Tá fácil? Você vai transformar tudo em sigilo agora. Ninguém vai entender mais nada. Só você. Então escolhe um, Laerte. Todo mundo pegou papel e caneta? Então escolhe uma área da sua vida que vocês querem melhorar. Beleza? Rabiscou a parede inteira. Beleza. Pode, gente. Eu falei caneta, mas pode ser caneta, lápis, canetinha, ó. Porque depois vocês vão entender também... porque as aulas que eu dei o ano passado, eu falei sobre cores também, tá? E dentro de um sigilo mágico, você pode agregar cor também, tá bom? É muito legal, gente. Então, por exemplo, você quer equilíbrio na sua vida, você vai desenhar um sigilo mágico na cor azul. Entendeu? Qual que é o número qual que é a representação do equilíbrio? Uma balança. Mas, enfim, vamos lá. Tem bastante coisa. Agora, vocês vão escrever em poucas palavras, tá? Poucas palavras, o que vocês querem melhorar nessa área de vida de vocês. Então, por exemplo, eu quero ter mais confiança na minha área amorosa, tá bom? Eu quero ter abundância na minha área financeira. Eu quero ter prosperidade na minha saúde, tá bom? Então, primeiro vocês pensam na área que vocês querem melhorar e depois vocês escrevem em uma única palavra. Vamos trabalhar com uma palavra só, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho. A palavra que representa essa melhoria. Deu para entender ou ficou confuso? Deu para entender, gente? Deixa eu escrever aqui para vocês. Espera aí. Não. Deu? Não. Olha o sigilo que eu fiz, ó. Deixa eu riscar aqui, porque vocês não podem saber o que é. Ixi, minha caneta tá uma benção. Olha o sigilo que eu fiz. Esse é um sigilo meu de uma frase que eu escrevi aqui em cima. Esse é um sigilo meu.
Deu para entender ou não? Tá, deixa eu falar para vocês. Deixa eu escrever aqui. Ó, eu quero uma área da minha vida. Vou pegar a financeira. Essa é a área que eu quero, tá? Aí você vai escrever em uma palavra a representação do que você quer melhorar. Então, por exemplo, no financeiro, eu quero equilíbrio. Equilíbrio financeiro. Equilíbrio. É isso que vocês vão fazer, ó. Vocês vão ter 2 palavrinhas. Não precisa ser a frase. Você vai... É muito mais simples do que a gente imagina, tá bom? Simplicidade. Então, você vai pensar numa área da sua vida e embaixo você vai escrever a palavra representante dessa melhoria dessa área da sua vida. Tá? Área da minha vida que eu quero. Financeiro. Qual é a palavra representante do que eu quero? Equilíbrio. Equilíbrio financeiro. Deu para entender? Beleza? Eu vou falar para vocês o seguinte, que essa palavra que vocês escreveram, ela será transformada em um sigilo ao longo dessa semana. Tá? O que significa essa intenção que vocês colocaram no sigilo? Como você acha que um símbolo pode comunicar ao universo essa palavra? Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui que eu vou dar um exemplo que eu fiz aqui para vocês. Ó. Eu já fiz, tá, o exercício. Por isso que eu tô dando para vocês fazerem. Ó. Vocês podem ver que aqui no livro tem várias palavrinhas. Deixa eu acompanhar. Doar, orientar, curar, casa, aumentar, invocar. Tá vendo? É uma palavra. Do lado da palavra, ele quer que eu preencha um símbolo representando essa palavra. Conseguem entender? Ele não quer que eu reescreva a palavra. Ele quer que, através da minha mente e do meu subconsciente, eu puxe um símbolo para representar a palavra. Tem lição de casa no livro. Várias, tá? Não é uma só, não. Ó, eu escrevi, tá vendo? Eu escrevi. Ó, tem lugarzinho para você escrever, ó. Por quê? Uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês. Primeira coisa, não bloqueiem. Esquece. Se vier alguma coisa na sua cabeça, vai lá e faz o desenho. Tá bom? Esse desenho tem que ter um significado para você. Não pense no externo. Tá certo? Você tá pulando lição? Não tô pulando, não. Você acredita que veio o símbolo na minha cabeça? É isso. Então, o primeiro exercício que eu quero que vocês entendam sobre sigilo é que vocês vão transformar essa palavra num sigilo. Tá? Assim como eu fiz aqui no livro. Entende? Então, aqui no livro, eu tenho, ó, palavra cura. Qual é a representação para mim da cura? No sentido de saúde. Lembra que eu falei para vocês? Tema, saúde. O que eu quero na melhoria? Cura. Qual é a representação da cura? Para mim, é uma folha. Folha, para mim, representa a cura. Esse daqui é o sigilo da minha palavra cura. Consegue entender? Então, não bloqueie. Deixa fluir. Entendeu? Deixa fluir na sua cabeça. A primeira coisa que vocês têm que pensar é a intenção dessa palavra. Qual é a intenção de você ter cura? Qual é a intenção de você ter o equilíbrio? Tá? E como você acha que esse símbolo
ele vai conseguir comunicar para o universo aquilo que você quer comunicar. Entende? Então, para mim, a palavra cura é uma folha, porque desde a antiguidade, toda cura era feita através das ervas. Conseguem entender? Então, uma folha vem como uma representação de ervas curativas. E na hora que eu estou fazendo a folha, vocês podem testar aí agora no exercício com vocês, a hora que vocês desenham o equilíbrio, confiança, força, seja lá o que for a palavra, vocês já estão ali desenhando a energia dessa palavra. Vocês entendem o quanto é potente isso? É muito potente, tá? Então, hoje... Perdão. Hoje, vocês aprenderam que sigilo, ele é muito mais antigo do que a gente imagina. Os sigilos, eles foram, mais reconhecidos a partir do século XX, reconhecidos no sentido deles se popularizarem do século XX para cá. Mas eles já vêm há muitos anos nos acompanhando. E vocês já fizeram hoje um exercício prático, tranquilo, que tem aqui nesse livro, de uma representação de uma palavra que está relacionado à sua intenção de melhora e já transformaram ela num sigilo. Ao longo da semana, vocês vão perceber que não tem só a frase para transformar em sigilo, que foi o que eu fiz aqui. Aqui eu tinha uma frase e transformei ela num sigilo. Não existe só essa forma de você fazer um sigilo. Entendeu? Obrigado, Cris. Fez a próxima live amanhã, semana inteira. Isso. Débora, essa semana inteira eu vou falar sobre sigilos mágicos, tá? 7h da noite. Certo? Então, hoje vocês conseguiram entender que como é que o sigilo age, que ele age a nível subconsciente, tá? E por isso que eles funcionam. Porque na hora que você está fazendo, você já está ativando, você já está ali colocando a sua intenção. E essa intenção, ela vai estar no seu subconsciente. Tá bom? Isso. Obrigado, Carlinha. As lives, gente, todas as lives são 7h da noite. Essa semana nós vamos falar sobre sigilos mágicos, tá bom? E domingo tem aula prática, 7h da noite. 2 horas de aula, tá bom? Sexta-feira não tinha, mas esse mês vai ter, tá bom? Esse mês já tem. Sessão em grupo. Isso, sessão em grupo de aula prática no domingo, tá, gente? 7h da noite. Esse horário o Robert chega e eu costumo dar atenção para ele, não pego no celular. Entendi, meu amor. Certo? Então, recapitulando o que a gente fez hoje. A gente falou sobre o que são sigilos, a gente falou de que forma eles atuam, a gente falou sobre a parte histórica deles, que há muitos anos a gente já via esses sigilos, a gente só não sabia que eram sigilos, tá? E a gente também falou de que forma eles atuam, esses sigilos mágicos. E hoje a gente fez uma atividade de representação de uma palavra se tornando um sigilo. Tá bom? Então, esse é o resumo da aula de hoje, tá? O que eu quero falar com vocês? De hoje para amanhã, se vocês quiserem pesquisar alguns símbolos antigos e refletir como eles estão se conectando com cada intenção de vocês, é interessante. Por quê, gente?
Um livro inteiro para você ler. Ó, tudo que eu li até aqui. Deixa eu virar. Metade de um livro, tá? Metade de um livro lido. Vocês já viram que muita coisa já estava na aula de hoje, tá? Então, se vocês conseguirem, de hoje para amanhã, pesquisar alguns símbolos antigos e refletir sobre como eles se conectam com a intenção de vocês, vai ajudar vocês na sessão em grupo de domingo, tá? Quem participa da sessão em grupo de domingo, faça esse exercíciozinho, é super simples, gente, super simples. Hoje em dia com celular você acha um monte, tá bom? Mas algo que tenha conectividade com as suas intenções, algo que tenha conectividade com o seu ser, com quem você é. Porque não, nos sigilos mágicos não existe certo e errado. O que existe são traços representando a intenção, o seu propósito, a sua meta, carregados de energia, atuando a nível subconsciente. Tá bom? Eu fiz alguns cursos de marketing de logotipo e tinha algumas regras. Você quer o negócio cresça, coloca a imagem subindo. Você quer que o logo remeta à saúde, pinta de verde. É isso mesmo, Laerte. É isso mesmo, tá? Por que eu tô falando que é isso? Tem uma parte aqui do livro que ele pede para você representar o crescimento. Ó, é que vocês não vão conseguir ver direito, porque eu tava com marca-texto, aí fiz com marca-texto mesmo. Crescer. Qual é a representação de crescer para mim? Não é só uma seta reta subindo. Para mim, ela faz degrau. Tá crescendo. Então, cada um tem uma forma de fazer o seu sigilo. A parte mais importante, gente, disso tudo, que eu quero que vocês entendam é o sigilo, ele carrega uma energia específica da sua intenção. Ele vai atuar a nível subconsciente seu. E o mais importante, esse sigilo, ele tem a capacidade de carregar energia e abrir portais. Da mesma forma que você abre um portal, você tem que fechar o portal. Você não pode deixar o portal aberto, tá? Principalmente se forem portais de descarrego, tá? Porque você descarrega ou elimina uma energia. E tem sigilo para eliminação de energia. Se você abre ele, você precisa fechar ele, tá? Mas aí já é uma outra parte. E talvez essa semana eu ainda não fale sobre isso, tá bom? Porque a gente vai ter continuidade da Semana dos Sigilos no mês de fevereiro, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre o quê? Amanhã a gente vai falar como usar o sigilo mágico na sua arte, expressando suas intenções criativamente, tá bom? Então amanhã a gente vai usar um pouco mais da criatividade. Eu vou mostrar alguns símbolos que eu tenho aqui desse livro, porque a gente precisa agora ampliar a visão dos símbolos, tá? Porque a gente ampliando a visão dos símbolos, a gente consegue fazer a nossa arte, porque isso é uma arte energética, com muita mais precisão. Beleza? Nome do livro? Ai, obrigado, Laerte. Isso, obrigada, Carlinhos. Não. Obrigada, gente. Quer tirar foto do símbolo que eu desenhei e dos símbolos que surgiram se eu ter feito? Pode tirar foto, não tem problema não. É uma forma também, tá bom? Beleza. Então, assim, gente, a gente trabalhou isso hoje. Amanhã a gente vai falar como a gente pode utilizar
esses sigilos mágicos na sua própria arte, tá? Para expressar criativamente, com grande criatividade, as intenções de vocês. Então, agora, por que eu estou dando essa tarefa para você, propor essa tarefa para vocês pesquisarem novos símbolos, símbolos antigos, símbolos que têm a ver com a intenção de vocês, para a gente amanhã já começar a fazer um trabalhinho, tá bom? Hoje vocês escreveram uma palavrinha, transformaram essa palavrinha num símbolo. É assim que vai começando, tá? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que partir do básico. Tá bom? Dá uma fervida, Débora. É normal isso acontecer. Normal. Tá bom? Gente, dúvidas, perguntas, sugestões? Vocês gostaram do tema dessa semana? Escrevam aqui para mim. Não é um tema complexo, mas a gente precisa ampliar nosso campo de visão, tá bom? Meu Grimório está preguiçoso, preciso colocar em ação. Pois é, menina, meu Grimório, eu já tenho 2 livros de Grimório, 2 cadernos de Grimório já. Muito, com certeza, adorei, sim, adorei. Que bom que vocês gostaram. Essa semana... Ai, Laerte, fantástico! A mão de Fátima, gente, mão de Fátima também é um símbolo, é um sigilo, tá? A mão de Fátima tá aqui, ó. Agora vocês... Vai dar um boom na cabeça de vocês, vocês vão ficar meio... Meu Deus do céu! Ó. Aliás, cada mãozinha dessa é uma representação de um sigilo diferente. Certo? Vocês vão... Vai dar um boom mesmo na cabeça, vai fazer um... Nossa, gente! Tenho muitos... Gente, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Não sei se dá para vocês verem. Dá para vocês verem? Ai, acho que não dá, né, gente? Tá muito ruim, né? Ai, aqui não dá para melhorar. Muito ruim. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Não dá para ver. No cantinho do notebook de vocês, do lado direito, embaixo, tá cheio de sigilo. São representações de palavras. É tudo. É muito louco isso, mas é uma representação. Por exemplo, Wi-Fi. Wi-Fi é a representação do quê? É você se conectar à internet sem fio. Conectar a internet sem ter um fio de conexão, a representação dela não é aquele negocinho assim, eu não sei explicar direito, mas né, ali ampliando assim. Pronto. Exatamente. Sim. Pois é. Tarefinha para amanhã. Isso, como se fosse ondas. Exato. Se você vê isso, o seu subconsciente ele já não traduz o que é? Só que eu vou falar para vocês. Tem sigilos que a gente faz. Então, por exemplo, esse aqui. Que a melhor opção, às vezes, para o seu sigilo, para ele ser ativado, é você realmente esquecer ele. A nível energético, de terapia energética, quando você não fica demasiadamente focando em algo, automaticamente a vibração desse algo, seja um sigilo, seja o que for, ele mantém. Se você fica toda hora lembrando, pensando e toda a sua vibração cai, isso chama efeito Zelão. O efeito Zelão, ele funciona dessa forma. Às vezes você quer muito uma coisa, mas quando você quer muito e fica pensando muito naquilo, você já baixa o seu padrão vibracional.
entendeu? Você baixa já pro desespero, porque você acha que você não vai conseguir, que você não sei o quê, e aí você não consegue fazer isso. Então, muitas das vezes, os sigilos, eles são eliminados, para que eles continuem atuando no padrão vibracional do momento que você fez. Entendeu? Então, muitas vezes, eles são eliminados. Outros, como o pentagrama, já são as representações. E quando você trabalha a energia de um símbolo, de um sigilo, que você não conhecia e passou a conhecer, você adere esse campo energético para você. Entendeu? Certo? Mandei para você no privado, os mais escuros são os que saíram depois de eu riscar. Beleza, eu dou uma olhadinha assim. Se funciona assim, sim, eu tenho livros aqui sobre design que falam sobre isso. Então, gente, tem que deixar fluir, Débora, deixa fluir. Uma das informações que eu tenho para dar para vocês, foi o que eu aprendi na parte de sigilos, não bloqueia, tá? O seu sigilo é uma representação sua, é uma energia sua. Depois, mais para frente, tem outras aulas aí que eu posso ensinar vocês, de repente, fazer sigilos para outras pessoas. Gente, tatuadores, eles têm muito essa parte dos sigilos. Muito. É nato neles, tá? Para fazerem tatuagens diferenciadas. Eles usam bastante isso. Gera escassez. Exatamente. Reza, nas meditações que faço, vem a estrela de Davi. E o olho é tão forte que fiz uma tatuagem. Agora com o olho e mandala, colocando incensos e intenção. O tatuador faz o olho que vejo na meditação. Fiquei agradecida com o universo. O que o olho significa? Lua, o significado do olho, de um contexto geral, depende se é um olho aberto ou um olho fechado. Eu acredito que seja um olho aberto. Tá? Sim, um olho aberto. Então tá. Ó. O olho. Ele primeiro explica os circulares do olho, tá? O olho, ele representa a visão física. Isso daí está muito claro, porque ele está aberto, você mesmo escreveu aqui, é a representação física de um olho aberto, que está sempre atento, olhando por tudo. Mas também pode representar o insight psíquico, a sabedoria espiritual e a intuição, como sendo um terceiro olho, tá? Ou o olho de Horus. Eu também tenho um olho. Tá vendo? Então, vai depender muito também de uma questão cultural, tá bom? Mas, de um modo geral, ele vem trazendo a informação da intuição, ele vem trazendo a informação da sabedoria, ele vem trazendo esse insight para você, tá? Ele é um grande concílios, pois é. Isso é uma representação. Antigamente, os olhos eram desenhados na proa dos navios, tá? Para trazer orientação e proteção aí para a jornada, tá? Então, é algo de proteção também. Antigamente se fazia muito isso. Ou o olho pode ser representado aí numa questão de contra mal-olhado. Depende muito do contexto, entendeu? Depende muito da sua intenção, na verdade, em fazer esse olho. Tá? Então, ele pode ter como direcionamento, ele pode ter parte espiritual, ele pode ser desenhado como uma forma de combater o mal-olhado. Então, ele não é uma coisa... Por isso que eu estou falando para vocês. Quando vocês forem desenhar, deixa fluir, porque a representação é de cada um. Tá? Então, independente não existe uma representação certa e específica. Tá? Num contexto físico, contexto metafísico,
contexto cultural. Então, assim, não tem, que nem escreveram aqui para mim, um triângulo com uma rosa. Gente, em que contexto? Tá? Então, assim, não se privem ou bloqueiem qualquer desenho que vão vir na mente de vocês. Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, gente, esse desenho que veio na mente de vocês tem muito a ver com a sua ancestralidade. Tá? E eu não posso chegar para você e falar assim, olha, a sua representação dessa palavra através de um olho está errada. Porque no contexto energético não tem isso. E símbolo, sigilo é um contexto energético. Não tem. Então o olho ele pode ser visto tanto contra mal olhado quanto para proteção. Quanto direcionamento espiritual, enfim. Não tem um específico. O que significa? Não sei o que significa para você. Porque é assim, gente. Essa semana me perguntaram sobre essa tatuagem. Tá? O olho de Horus. O olho que tudo vê. E aí, viraram para mim e falaram assim, por que você desenhou na mão? Eu falei, porque é a mão onde eu recebo dinheiro. Mas é o olho que tudo vê. Eu falei, exatamente por isso. Para mim, a representação do olho Horus na mão onde eu recebo dinheiro, ele significa para mim uma proteção energética em relação ao dinheiro. Conseguem entender que o contexto é meu? O olho aqui, para mim, está como proteção. Entendeu? Exato, exatamente. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, gente. Espera aí que eu perdi. Já faço desenho para tatuador, agora vou fazer sigilo também. Pois é, Débora. Aí que beleza. Dá para fazer sigilos. Exatamente. Exatamente, os fenícios. Que bom, Lua, que bom, fico feliz por você. O dinheiro está vindo do jeito certo, exato. Sobre o que você me disse sobre o triângulo, a rosa é sobre isso mesmo, Reisa. Pois tem eu e mais 2 irmãs. Mesmo você não sabendo, você acertou. Pois é, mas é uma representação, entende? Mas porque eu só sei que triângulos são 3 lados iguais, 3 pontos se interligando. Num contexto de ser uma coisa única, tá? E a rosa representando aí o amor, então seria mais ou menos isso. Mas você sabe que mesmo eu falando tudo isso, tem uma representação específica de vocês. As coisas vêm pra gente até sem imaginar. A gente tinha escolhido o nome Isis para a nossa filha, e depois disso começou a aparecer a estátua da deusa Isis em todo que é lugar. A gente foi até ganhar uma, a gente ganhou. Pois é, isso daí, Débora, é o famoso a materialização no campo físico das suas intenções, né? É a mesma coisa que quando você não estava grávida, não via ninguém. Quando você começou a ficar grávida, você começou a ver um monte de gente grávida. Porque seu padrão vibracional muda. Num contexto desse que você acabou de falar, eu tenho certeza que todos os outros deuses passou batido já em você. Tinha deuses do lado da deusa Isis e você não viu. Porque o seu padrão energético está em achar a figura da deusa Isis. Entende? E aí você materializa isso no seu campo físico. Gratidão, Reisa. Para mim significa o mundo espiritual que eu vejo fadas, avatares arcurianos. Ganesha, Shiva, eu olho com ele. O olho me faz conectar. Perfeito. É a representação das suas intenções? Está ótimo. Sim, somos em 3.
Triângulo equilátero é os 3 lados iguais, pode ser um triângulo escaleno, com todos os lados diferentes. Então, tinha os Budas mesmo. Eu falei, pois é, tá vendo? Isso é energia, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, a única coisa que não tem como a gente mascarar ou não tem como mentir é energia. Energia não mente. Pessoas são movidas por energia. Energia você sente. A pessoa pode se mostrar a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas a energia que vai dizer quem ela é. Então, se uma coisa eu dou de direcionamento para vocês, prestem atenção na energia que vocês estão emanando, principalmente num sigilo mágico. Isso é muito importante para vocês criarem seu próprio sigilo. Tá bom? Sou bom de geometria. Não mente mesmo. Pois é. Então assim, eu chutei na Laerte um triângulo aí com os 3 lados iguais, mas poderia ser um outro triângulo, né? Que tem outras representações. Então, assim, depende muito do contexto, de que cada um está fazendo. E não existe sigilo certo ou sigilo errado. O que existe no sigilo é uma representação. Existe a representação da forma como você vê. Entendeu? Então, assim, não tem muito segredo. O segredo é, você vai montar seu próprio sigilo. E só você vai saber disso. E só você vai ativar ele. E só você vai poder fazer o que deve ser feito para você alcançar o que está ali no seu sigilo. Tá bom? Laerte, você se vira para virar o especialista. Tá bom, gente? Hoje eu paquicei um pouquinho de 1h30, né? Mas eu fiquei muito feliz que vocês gostaram da live de hoje, tá? Eu quero agradecer. Hoje a gente bateu 90 pessoas na live. Eu quero agradecer todo o pessoal do Grupo Alquimia das Almas, que tá aí nesse processo junto comigo, evolutivo, tá? Eu quero agradecer cada um de vocês que esteve aqui presente no dia de hoje. Vocês que são novos, sejam todos bem-vindos a essa semana falando sobre sigilos, tá? Eu agradeço cada uma das pessoas que entraram hoje, porque é através disso que eu consigo fazer o meu trabalho. Eu sou muito agradecida por vocês estarem presentes aqui comigo numa segunda-feira, 8h44 da noite, tá bom? Agradeço a todos que acompanharam desde o começo, agradeço a todos que entraram depois e continuaram aqui para ver o que era esse tal do sigilo, tá? Convido todos vocês que estão aqui a acompanharem as lives dessa semana, porque tem mais coisa para vocês se inteirarem aí e conseguirem fazer seu próprio sigilo, certo? Muito obrigada, gratidão a todos vocês, tá? Obrigada, gente, gratidão. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima noite, um bom descanso, um bom finalzinho de segunda-feira, um beijão para vocês, um abraço, e o que vocês precisarem, me chamem aqui no aplicativo Aura Pura e eu vou ajudar da melhor forma possível vocês, tá bom? Pessoal aqui falando, gratidão, abelha rainha, boa noite a todos e a todas, tenham uma excelente noite, bons sonhos, maravilhosa, gratidão a você, vi um dorama com esse nome e me apaixonei pelo nome, Alquimia das Almas. Tem sim, tem uma série, né, chamada Alquimia das Almas e é divina, fala sobre energia pura, é muito legal. Linda mestre, foi maravilhoso estar com vocês. Gente, gratidão pelo nosso reencontro aqui. Obrigada, Aira. Boa noite, gratidão, Débora, pela sua presença. Laerte, Laude, Cristiana, Maria José. No Prime? Não, é na Netflix. Chama Alquimia das Almas, a série. É maravilhosa. Gratidão, Abelha. Gratidão a todos os presentes. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário, tá? Para a gente continuar aí nossa conversa sobre sigilos, esses símbolos mágicos que carregam aí uma energia fortíssima. Tá bom? Gente, um beijo.
Tá de férias, né? É dorama lá, é um dorama. Tá bom? Gente, beijo, uma boa noite, bom descanso, que vocês estejam bem e espero todos vocês amanhã às 7 horas da noite aqui, tá bom? Beijo grande, abraço, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau, gente.